Boa noite para a galerinha de Elesbão Veloso, do Benedito Portela Leal. Boa noite para a galera de São Pedro do Piauí, rapaz, que eu já tive o prazer de ir lá na escola, na sede, que tinha o kit do Canal Educação, mas eu sei também que em São Pedro, lá no Povoado Brejo, tem também um polo que está parceiro com o Canal Educação. É, nossa galerinha que está lá no Povoado Brejo, aos vivos e a cores. Boa noite, professora Lafayette, também nos acompanhando aqui da Seduc Number One. Deixa eu ver mais, você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, vai mandando aí no YouTube. Tio, eu não entendi essa parte não. Tio, volta, meu amor, e diga, por favor, o que está fazendo agora? Coladinho no Paulinho Paixão. Saudoso Paulinho Paixão. Galerinha, hoje, o mundo do açúcar. Não dá para fazer açúcar, ouro e escravidão na mesma aula, viu, galerinha? Mas nós vamos buscar iniciar a exploração econômica da terra tupiniquim. Relacionar a produção açucareira no Brasil colonial aos interesses portugueses, aos interesses de Portugal, aos interesses da metrópole, aos interesses metropolitanos. De boa? No Piauí, nós vamos produzir cana-de-açúcar e açúcar para atender os interesses lá de fora. Guaribas, Igualmente, a gente produz soja hoje para atender aos interesses alienígenas. Porque o brasileiro não come soja. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que os portugueses vão colonizar o Brasil. Olha aí, ó. O cenário foi as grandes navegações, que naquela época eles estavam indo para o Oriente. Estavam à procura das especiarias. Mas o Cristóvão Colombo descobriu a América, depois os portugueses, com o Cabral, descobriu o Brasil, e a colonização da América se tornou uma espécie de solução para a crise da Europa. Galerinha. Vamos ter a presença de estrangeiros, os François, a constante presença de franceses no litoral brasileiro. Então, nesse cenário, os portugueses tiveram que vir para cá, galerinha. Tiveram que vir para cá. Notadamente, haviam interesses aqui nas especiarias, as nossas, nas drogas, em vários gêneros que nós temos no território, mas eles vinham com o sonho de encontrar o Eldorado. Haja vista que os espanhóis já exploravam o ouro do Império Azteca, ó, há muito. E os portugueses vão iniciar a catequese. Amém. Então tá aí o cenário da ocupação das terras tupiniquim pelos portugueses. Tá aí, chegada dos portugueses. Vá e diga a todos que viemos em paz. Índio não gosta de espalhar fake news. Na verdade, o Portugal vem para cá com essa bota zona aí, ó, que representa o colonialismo, o poder do colonizador, o Portugal. Ele está se importando com os índios? Só que não, galerinha. Só que não. Está aí chegando o Portugal, iniciando a ocupação do nosso território, tomando as terras indígenas. Tomando as terras indígenas. Tomando as terras dos índios. De boa? Mas aí a coroa portuguesa se instalou aqui, mandou um bocado de ninja, mandou governador, mandou capitão donatário, mandou um bocado de ninja. Na aula de aprofundamento, nós vamos falar da estrutura política portuguesa na América Tupiniquim. Aí eu coloquei, na sociedade da época que nós pertencíamos a Portugal, os altos funcionários da coroa portuguesa, altos dignatários, governadores, ouvidores, provedores mor, juízes, é a elite, viu, galerinha? Esse daí são portugueses. Grandes proprietários de terras e de escravos. Eu peguei uma questão e ela chamava sesmeiros.
É porque eles ganharam sesmarias. Sesmarias eram títulos de terra. Títulos de terra vai resultar numa aristocracia, num governo dos melhores. E os melhores aqui é quem tinha terra, galerinha. Haja vista que nós já vimos na charge que os índios vão ter suas terras tomadas, ocupadas, ludibriadas, roubadas e etc. Os padres jesuítas que vieram para cá vão exercer uma grande influência, haja vista que eram poucas as pessoas letradas no nosso território e parte deles eram os padres jesuítas. Os poucos colégios eram os colégios jesuíticos. E vão ter muita influência aqui por muito tempo. Muito tempo. E claro, militares de origem portuguesa. Eu estou colocando numa hierarquia dos mais considerados importantes para os mais flávios, lísios. Lísios. Militares de origem portuguesa, olha. Você vai ter a presença deles principalmente nos nas fortalezas. Nas fortalezas. Deixa eu corrigir aqui. E também, olha, a sociedade. Fugitivos, degredados, cristãos novos. Muitos desses viviam à margem da sociedade, marginalizados. Mas tinha um trâmite para poder percorrer o território todo, igualmente os mestiços, olha, que geralmente era fruto do relacionamento de, vamos dizer, etnias diferentes. Os portugueses com os negros, com as índias, com os índios, os negros com os índios e etc. Os próprios índios do Brasil viviam nas florestas, continuavam excluídos, não estavam no cerne, no centro da sociedade. Os negros que conseguiam liberdade, ó. Muitos vão ver de vender seus serviços. E lá, a classe dos mais marginalizados, sofredores, os negros que haviam sido escravizados. Então, eu coloquei nesse slide, Elismão Veloso, a sociedade da época do Brasil, colônia de Portugal, para você ver, depois dos funcionários da coroa portuguesa, depois dos portugueses de origem e altos dignatários da coroa aqui no Brasil, você tem os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, agrepop, agretudo, agretec, não tem aquela propaganda que fala, a nossa vocação é agrária. E claro, quem tinha terras tem poderes. De novo, quem tinha terras tem poderes. Tá aí 3 modelos de sociedade na época que nós éramos colônia de Portugal. No mundo do açúcar, a sociedade açucareira vai ser predominante no litoral do Nordeste, massa. A sociedade pastoril, pecuarista, aqui tem a figura do vaqueiro, ó. Aqui no Piauí nós vamos ter muito a figura do vaqueiro no interior. E depois, no século XVIII, nós não vamos ver ainda essa temática, mas eu acho que está na programação desse mês, a mineração. Nós vamos ver na região das Minas, de boa. Um ponto em comum entre todas essas sociedades é esse cara que está aí à frente da sociedade, ó. Esse cara é um patriarca. E se você perceber, vai identificar aí uma hierarquia de importância e de funções. Quanto mais alta a hierarquia, mais os privilégios, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. De boa? O homem não se apresenta como chefe apenas da família, ele é o dono da família. Professor Paulo Chaves, ele é o dono da família, tem o poder de vida e de morte sobre os seus dependentes e agregados. É o cenário da sociedade colonial. 3 modelos, mas em comum, o modelo patriarcal. Vamos colonizar o Brasil, tá aí chegando os portugueses. Primeiro chegaram os portugueses.
fizeram a missinha, e agora eles vão produzir o açúcar. E agora eles vão produzir cana-de-açúcar. Os portugueses vieram, rezaram, e agora vão buscar o lucro, o mundo do açúcar. Por que o açúcar? Por que o açúcar? É a pergunta. Está aí uma colherzinha com açúcar. Por que o açúcar? Primeiro, porque havia um mercado. E esse produto era muito apreciado nas Europa. O segundo é porque os portugueses tinham experiência na fabricação do açúcar e no plantio da cana também, viu? Ah, tio, quer dizer que os portugueses já faziam isso aí lá em Portugal? No sul de Portugal, mas principalmente nas ilhas. Açores, Madeira, Cabo Verde. E nós? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Nós tínhamos e temos. Haja vista que ainda hoje, Elismão Veloso, nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E maior produtor de açúcar, e de álcool, e de cachaça, e de rapadura, e de caldo de cana, e de batida. Tudo é da cana, viu, tia? E tínhamos terras a lavanter. Bastava tomar dos índios. Quem é que vai tomar dos índios? Os portugueses. Para fechar, nós vamos ter interessados no negócio do açúcar, vão ser os banqueiros holandeses. E por último, quem viesse aqui produzir a cana, galerinha, ia se fixar definitivamente. Por quê? Porque o investimento inicial é grande. E para valer a pena, você tem que passar uma temporada grande aqui no território. De boa, Elisbão? Por isso eu costumo brincar em sala, dizer assim, olha, o açúcar foi escolhido a dedo. O açúcar foi escolhido a dedo. Os portugueses escolheram a dedo. Tá aí a cana, os vários derivados da cana, produz bebidas e alimentos, é combustível, o etanol, é fonte de energia, bioplásticos, olha aí a batida, olha a cachaça brejeira lá da cidade de Palmeira do Piauí, velho, essa daí é de Remanso, na Bahia, ó. Olha a rapadura, o caldo de cana, o etanol, o açúcar, todos derivados da cana. Tem mais? Tem, muito mais. Então, nós vamos produzir em grande quantidade, voltado para o mercado externo. Atender uma demanda alienígena. Ah, tio, então nós produzimos cana-de-açúcar e o açúcar não era para o nosso consumo? Não. Índio não comia açúcar. De boa, é para vender para as Europa, lá é que aquilo é caro. Então, para produzir, nós vamos produzir em grande quantidade numa mega fazenda, uma fazendona, um latifúndio. E a origem do latifúndio? A doação de terras. Títulos de terras. Tio, peguei títulos de Sesmarias, é a mesma coisa. É a origem do latifúndio. Tio, o que é late? Grande. E fundiário? Agrário. Grande propriedade agrária. Grande fazendona. Produzia para o mercado alienígena, ó os aliens, ó. Os aliens. E naquela fazendona só produzia cana. Notadamente, para produzir muito, vai ter que ir muito trabalhador. Como Portugal não tinha, a solução, escravizar. Primeiro os índios, depois os negros. Então, olha, latifúndio, exportation, monocultura, escravidão. Latifúndio, exportation, monocultura e escravidão. Perfeitinho? Boa noite, galera de Canavieiras. Boa noite, galera de Canavieiras. Visto isso, vou passar, ó. Os portugueses transformaram o Brasil numa fazendona que deu certo, velho. E foi. Os portugueses transformaram o Brasil num mega engenho que deu certo, numa fazendona que deu certo. Até hoje nós vivemos da produção agrária. A nossa tradição é agrária, ainda hoje. Só que hoje é soja, né, e gado. Tá aí o engenho do açúcar, massa nessa pintura aí do Franz Post, o engenho do açúcar. E destaques.
O açúcar era produzido na zona da mata e no litoral. De onde? Do Nordeste. Você está vendo aí na imagem que a maioria da região produtora é o Nordeste. Fomos a principal área produtora por uns 400 anos. Quem? O Nordeste. Hoje, onde mais produz cana-de-açúcar não é mais no Nordeste. Nós tínhamos o solo massapê, chuvas regulares, clima tropical. Uhul! Por isso que a primeira capita, Salvador, Bahia. Até porque a região da Bahia, olha, tinha muitos engenhos, como você vê no mapinha aí, ó. Muitos engenhos. E o açúcar foi o nosso principal produto por 300 anos. Só vai ser superado pelo café na década de 30. Tá aqui anotado, ó. Demorou muito, velho. Demorou muito, velho. De boa caridade. Boa noite, Caridade. Boa noite, Lesmão Veloso. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Vou passar, olha aí, galerinha, o plantio de cana na atualidade, uma mega usina de açúcar e álcool. Continuamos produzindo açúcar em grande quantidade e o açúcar é um importante produto da pauta das nossas exportações. Olha aí, ó. Safra de cana de açúcar. Esse ano vai ser recorde, viu, velho? Esse ano. E como você vê, onde mais se produz etanol, eu peguei isso daí da Internetica, é na região sudeste. É na região sudeste, de boa? Notadamente, é uma grande área produtora de etanol. É porque tem muito plantio de cana, galerinha. Muito plantio de cana. Aqui em Teresina também tem, ó. Aqui pertinho, em União, tem uma usina. Tá aí o percentual do total da cana por cada região do país. São Paulo lidera de longe. De longe, São Paulo é o maior produtor, junto com Minas e o Goiás, como você vê aí, ó, no mapazinho. Bacaninha. O Nordeste tem as áreas tradicionalmente produtoras. Beleza? Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Vou passar. Vamos lá para o engenho do açúcar. Vamos para a fabricação do açúcar, né? Melhor dizendo. Vamos para a fabricação do açúcar, porque uma coisa é o plantio da cana. Outra coisa é você fabricar o açúcar, viu? Primeiro eu estou colocando que o engenho é dividido em várias partes constituintes. A sede da fazenda, onde fica o coronelzinho, o patrãozinho. O senhor de engenho é um título que muitos sonham, aspiram, porque é um ser a ser respeitado, seguido, obedecido. É o patrãozinho, o coronel. Tem a capela, é a presença dos padres. E aqui, como não havia escola, o poder e a influência da igreja. Meu filho, não faça isso, senão o papai do céu castiga. Aprendia na igreja, viu? O que era certo, o que era errado. A senzala é onde ficam os trabalhadores, é a força produtiva. Os escravos são os pés e as mãos, e os pés e as pernas e os braços. Que aqui não se fazia nada sem trabalho escravo, né? E a casa da fábrica, onde fabrica exatamente o açúcar. De moer a cana, de pegar o caldo, levar para as caldeiras, nos tachos, transformar o caldo em açúcar. Além disso, alguns roçados, os escravos no final de semana tinham o direito, e às vezes o Senhor permitia que eles produzissem gêneros de subsistência, mas o mais importante da fazenda, claro, não era esse tipo de plantio, mas o de cana, hectares de cana de açúcar, a perder de vista, Visto isso, olha aí como era a fabricação de açúcar no início, olha aí um pouco mais complexo, olha aí um engenho bem mais complexo, já quase uma usina, né, o engenho central, as partes constituintes do engenho,
Onde fica o patrãozinho, o coroné, onde ficam os escravizados à noite, tá faltando a capela aí, ó. Uns roçadozinhos, mas o resto é tudo canavial, ó. Ah, papai, canavial, canavial. Olha aí a sociedade do açúcar que nós descrevemos, olha. Tem o coronézinho lá em cima, o senhor de engenho, o homem é poderoso. Tem os escravizados, às vezes eram os índios, viu? No início a escravidão não era de negros, era de índios. De boa? O Nordeste açucareiro montou uma sociedade com um modelo patriarcal. O patriarca, o chefe da família, era muito poderoso. Tinha uma grande prole, um grande número de filhos, né? Nessa época as famílias eram muito numerosas. É uma sociedade rural, quase toda a sociedade rural ela é muito religiosa. Quando batem às 6 horas. Quase não havia mobilidade social, quase não. Ela é aristocrática. Tinha o que é aristocrática? O destaque dela são aqueles que são vistos como os melhores. E quem eram os melhores? Os melhores eram os que tinham terra. Mas terra sem nada não vale nada, ó. Terra sem trabalhador não vale nada. Os melhores eram aqueles que tinham terras e escravos. Ela vai excluir os índios, os mulatos, os mestiços, os escravos. Como não havia muitas igrejas, ou muitas escolas, mas igrejas, a maioria da população na época era muito analfabeta. E claro, a mão de obra assentada era de escravizados, como você está vendo nessa imagem aí, uma reprodução de como era a colheita da cana-de-açúcar. Visto isso, olha aí a sociedade açucareira, está aqui a casa grande, onde fica o coronézinho, está a senzala, veja que os negros estão tocando seus atabaques, ó. Parece até uma espécie de samba de roda, Mas aí tem os escravizados, olha. A peleja aqui é grande, velho. A peleja é grande. É uma família patriarcal, você já viu que o patriarca, o patrãozinho, ele é muito poderoso. É uma sociedade onde a mulher não tem muito espaço, de boa. É uma população predominantemente rural. Tio, mas não havia cidades? Havia. Mas a maioria da população vivia onde? Nas fazendas. Aristocracia quer dizer os melhores. E nós já vimos que a nossa nobreza não é de sangue. É porque ela tem terra. Terra. Vai ser uma sociedade religiosa, cristã. Nem todo mundo, né? Os negros vão resistir por muito tempo e manter, claro, os cultos afros. Também os índios. De boa? Galera de Betânia, boa noite, Betânia. Estamos dando uma pincelada sobre o mundo do açúcar. A sociedade açucareira, que era uma sociedade que tinha uma elite muito preconceituosa. Preconceito com a cor, com a religião, com o trabalho manual, e que vai excluir muitos, os negros, os índios, os judeus, os descendentes dos judeus, os mestiços. E a base de tudo, os escravos. Inicialmente os índios e depois os africanos. Inicialmente os índios escravizados, depois os africanos. Daí, dois exemplos de modelo da sociedade da época, bacana. Tá aí o patrãozinho, o coroné, sendo conduzido aí pelos escravos. Esse daí não tinha ainda uma charrete, né? Tá aí um jantar do Debré, veja que as sobras estão sendo entregues
aos filhos dos escravos, que são propriedade do patrãozinho. O escravo é propriedade e eles também. Por que que vai ser escravo? Primeiro que a população portuguesa era muito pequena. Portugal tinha 1.200.000 habitantes. Vale a pena trazer de lá para cá? Não. Além do mais, o europeu que vinha para cá se achava, superior. Uma mentalidade que odiava o trabalho braçal. O trabalho braçal é coisa de classes inferiores. Dos escravos ou dos escravizados. E para produzir muita cana-de-açúcar e açúcar tem que ter muito trabalhador. Então, inicialmente, os escravizados foram os índios, depois, claro, os negros. Notadamente, a tecnologia empregada no cultivo da cana era muito limitada. Hoje, tem as colheitadeiras, mas naquela época não havia. Notadamente, tem que ter muito trabalhador, muita mão de obra. De boa? E nós vamos estar na contramão da história. Sabe por quê? Porque lá na Europa já teve escravidão. Já teve servidão. Só que na época que os portugueses chegaram aqui, lá começava a ser o trabalho livre e assalariado. Só que nós volta, tio, tá errado. Nós voltamos. Eu sei. Que a gente está na contramão da história. Volta é pro passado, velho. Alô, senhora Delmondes, Lândia Delmondes, boa noite, tia Iracema, galera de Caridade do Piauí, de Elesbão Veloso. Nós vamos ter a gradativa substituição do índio pelo negro africano. Primeiro o índio vai ser protegido pelos padres jesuítas que não queriam deixar os índios ser escravizados. Segundo, porque dizia que o índio era preguiçoso. Mentira! O índio era indolente. Mentira! Mas o índio não se adaptou àquela forma de trabalho compulsório, intensivo, né? E porque muitos índios foram morrendo ou fugindo. Então você está vendo aí uma imagem que é índios sendo escravizados. Por que os negros? Porque diziam que os negros eram descendentes de Cã. Ou de Caim, cão, cananeus, lembra? Caim matou Abel. E Deus lançou sobre Caim a mancha do pecado, a mancha negra. Os africanos eram descendentes de Caim, por isso que eram pretos. Olha a ideia que os caras tinham, galerinha. Tinham isso? Tinha. 2, porque dizia que os negros não iriam fugir. Haja vista que eles estavam destribalizados. Na prática não vai ser. Daí os quilombos, né? Mas o mais importante é porque o comércio de escravos vai dar muito lucro, galerinha. Enquanto tiver o comércio de escravos, vendendo escravos para o Brasil, vai ser mantida a escravidão. Não tem como, galerinha. Enquanto tiver a fonte fornecedora, vai ser alimentado a escravidão aqui no Brasil. 2 regiões fornecedoras, você vai ver as etnias africanas. Bacana? Olha aí, ó. Os sudaneses, na região central da África, próxima à linha do Equador, e abaixo dela, os bantus. Abaixo dela, os bantus. O famoso tráfico nos navios chamados tumbeiros. Então, por que chamava tumbeiros? Porque eram tumbas ambulantes. Literalmente, porque eram tumbas ambulantes, galerinha. Beleza? Chegava no Brasil, era enviado por mercados de escravo. Daí eles ficavam numa espécie de quarentena para poder ganhar de novo peso. Haja vista que da África para cá havia uma queda substancial do peso, muitas doenças, escorbuto, muitos morriam. E aí ia mandado para a fazenda. Aí o sofrimento era alimentado ainda muito mais. Primeiro tinha saído da sua terra natal. E aí você está vendo aí aquele mega engenho, né? Mega engenho. Está lá o F, que é a casa grande. Deu para ver, ó. Está aí o E, que é a capela. Bacaninha. Está a letra B, que é a senzala. A letra G, geralmente dos assessores do patrãozinho. A letra H,
é onde fabrica o açúcar, bacaninha. Aí você tem a letra A com os canaviais, ó. Ih, é cana, meu parente, é cana, é cana. Tá aí o engenho, voltando, ó, para você ver como é parecido, o engenho, voltando, para você ver como é parecido, ó, o engenho, nessa imagem dos holandeses, mais outra imagem feita pelos holandeses, mostrando o engenho no Pernambuco, bacaninha. Deixa eu ver quem está ali aos vivos, galera de Betânia, boa noite, de Elesbão, boa noite, de Caridade, boa noite. Tá aí o mundo do açúcar, veja as mulheres fazendo o transporte dos caixotes com cana não, tio, com açúcar, fazendo o transporte dos caixotes com açúcar, escravizados, negros, viu? Negros escravizados. Tá aí uma reprodução atual de como mais ou menos era um engenho, eu gosto dessa imagem. Dá para você ver mais ou menos as partes constituintes do engenho, a sede da fazenda, onde fica o patrãozinho, um sobrado grande, lá a capela, por trás as casas onde ficavam geralmente os trabalhadores que assessoravam o patrãozinho, a casa da farinha, opa, bacaninha, a senzala, aí aqui é onde fabrica o açúcar, né? Aqui é o depósito do açúcar para ser vendido para as Europa. Vamos passar aqui o slide. A Sociedade do Açúcar se estabeleceu no litoral do Nordeste e na Zona da Mata. Ela, além de ser uma sociedade rural, ela era meio aristocrática. O senhor de engenho se enquadra nesse modelo. Ele tinha os escravos em seus pés e mãos. A sociedade do açúcar, a que é melhor, se enquadra no modelo de aristocracia. Aristocracia quer dizer os melhores. E claro, se tinha os melhores, tinham os piores. Olhe nessa imagem de um engenho do açúcar, os trabalhadores, e a sinhazinha está lá, olha, botando o açúcar para secar. Viu aí, ó? Colocando o açúcar para secar. A presença de animais domésticos, notadamente também para atividade de subsistência, carne, leite, couro, fundamental. Aí o engenho, nessa pintura do Benedito Calixto, a família em um jantar do Jean-Baptiste Debré, deu para ver a família aí, o poder do patrãozinho, coronel, muito bem vestido, né? Não sei como é que aguentava vestido aqui no Brasil com a roupa dessa daí. A sinhazinha, ela está sendo abanada, os escravizados, uma espécie de guarda, os meninos recebendo as migalhas. E aí, olha, uma galinha zona, vinho ou azeite, mas acho que é vinho, uma jarra de suco, refresco, frutas, sopa, o cara tá comendo bem, velho. O cara tá comendo bem, o negócio aí tava bem, viu? Galerinha. Passando, olha aí a panca que você tá tendo desse proprietário de escravos, sendo conduzido aí, gostei dessa pintura, que ela foi colorizada, pra gente ir para as questões, né? Pra gente ir para as questões, de boa? Tarefinha de casa. A cana-de-açúcar é originária do continente asiático. Na verdade, é da Índia, viu? Deixa eu botar bem aqui, ó. Ela é da Índia. E foi levada à Europa, provavelmente na Idade Média, pelos árabes. Pelos árabes ou os cruzados. Nas cruzadas, viu? Sendo trazida depois ao Brasil pelos portugueses. Então ela não é nossa. Quais fatores externos determinaram? Ele quer que você identifique os fatores externos determinaram a implantação da produção da cana no Brasil. Porque é que passou a ter interesse de produzir
a cana-de-açúcar aqui. Questão boa, viu? O Brasil atualmente é o maior produtor de soja, de café e de cana-de-açúcar do mundo. É mesmo, eu nem sabia, viu? Mas estou aprendendo também. E parece que foi eu que fiz o slide. Ei, tia. Essa tradição agrária foi iniciada pelos Portuga, ainda lá nos anos 1500. Que aspectos internos, agora quer saber por que aqui no Brasil, ó, podem ser indicativos, contribuintes para essa tradição agrária? Agrotech, agropop, não tem uma propaganda que fala assim? É a tradição agrária. Questão boa, questão 2, viu? As características da estrutura produtiva do açúcar e as partes constituintes de um engenho são as questões, 4 questões da tarefinha de casa. Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor. Hein? Ok? Ok, meu rei? Ok, de boa. Visto isso, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aqui é a tarefinha de casa, viu? O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, na Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Grandeza do Brasil no tempo de Antonio. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi produzido no Brasil. O açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à efetiva colonização do Brasil. Por quê? Pergunta, por quê, galerinha? O açúcar foi escolhido a dedo por Portugal para dar início à colonização tupiniquim. Por quê? Pergunta. Questão do Enem, olha. Questão do Enem, galerinha. Aure, 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 aure. Uma alegria no coração, minha vida andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e nos amigos que lá deixei. Vamos lá, que a galerinha mandou resposta. Vamos lá. Letra, ele quer saber por que o açúcar foi escolhido. Porque os índios
dominava a técnica de cultivar o açúcar. Mentira. Os índios produziam algo semelhante ao açúcar? Never. Porque as feitorias africanas facilitavam a comercialização desse produto? Ele não é fabricado aqui, galerinha, para ser vendido ou comercializado na África. A mão de obra necessária para o cultivo era insuficiente? Ora, se era insuficiente, não haveria então estímulo a produzir o açúcar. Deu para ver? Ele quer saber por quê que ele foi escolhido. Os árabes eram aliados históricos dos portugueses? Não, eram inimigos históricos. Portugal já havia sido ocupado pelos árabes na Idade Média, porque o lucro na venda do açúcar dava muito valor. Ah, papai, porque valia a pena. Porque valia a pena. Portanto, letra A de aprovado na questão do Enem. Através dos engenhos de produção do açúcar, Portugal conseguiu acumular riquezas e ampliar os investimentos no Brasil. Contou ainda com o financiamento dos holandeses. As condições de vida nos engenhos de açúcar não privilegiavam nem mesmo os senhores devido à falta de estrutura? Falso. Tinha estrutura. Era de luxo apenas para os representantes oficiais da igreja? Não. Era de muito luxo e ostentação para aqueles que trabalhavam como assalariados? Quase nem tinha. Eram muito precárias nas senzalas, onde ficava a maioria dos escravizados? Opa! Dependia apenas dos senhores, que algumas vezes construíam pequenas moradias para seus escravos? Falso. Portanto, as condições de vida e de habitação nas senzalas era muito dura, muito dolorosa. De boa? Ah, nós já estamos encerrando, tia. Olha aí, já está encerrando. Estamos aos vivos com Caridade, com Elismão Veloso, com Betânia, alô Betânia do Piauí, já beijando Pernambuco, já na divisa com Pernambuco, viu? Olha, cheirinho, eu aguardo você lá no quarto horário, que é para aula de aprofundamento. Até mais tarde, galerinha. Valeu, show!